Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos, e eu incentivo você a, durante todo esse mês, meditar nessas escrituras. Leia, releia, sublinhe aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, permita-se ser conduzido pelo Espírito ao conhecimento da verdade. E hoje eu quero ler com você Romanos capítulo 4, versículo 25. Está escrito: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Não sei se você já percebeu, mas quantos versículos nós já lemos até aqui, em apenas uma semana? Quantos versículos falando sobre a nossa justificação em Cristo Jesus? Esse é um assunto muito importante para nós. Você já parou para pensar sobre isso? Essa palavra aí que nós lemos é incrível. Ela diz que Jesus morreu por nossos pecados. Isso significa que em seu corpo físico ele levou todos os nossos pecados e enfermidades. E por que aqui eu falo sobre enfermidades? Porque a palavra nos garante isso. Lá em Isaías, e nós sabemos que as enfermidades são consequência da natureza caída, pecaminosa. Deus não fez o homem para a enfermidade. Deus não fez o homem para viver enfermo. Pelo contrário, Deus nos deu um corpo completamente saudável. Infelizmente, o pecado, Deus deu ao homem, um corpo completamente saudável. Infelizmente, o pecado trouxe a decadência, a corrupção desse corpo, e aí nós vemos quantas e quantas enfermidades. Mas a palavra diz, lá em Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e também pelas nossas enfermidades. Ou seja, ele recebeu a punição por causa dos nossos pecados. Nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Jesus morreu na cruz do Calvário e por causa dessa morte que ele levou, um homem que nunca pecou, mas que levou sobre si os nossos pecados, por causa dessa morte, ele estabeleceu o perdão de todos os nossos pecados. Mas nós lemos ali, em Romanos 4:25, que a ressurreição de Jesus garante a nossa justificação. Nós não fomos apenas perdoados, nós também fomos justificados. E justificação, no original grego dikaioses, significa o ato de Deus que declara as pessoas livres da culpa e aceitáveis para Ele. Amados, isso é extraordinário demais. Eu não sei você, mas eu fico impactada com essa verdade. Eu e você, nós recebemos perdão e justificação. Essa verdade ela não pode ser negligenciada, não pode ser ignorada, deixada de lado, não. Muitas pessoas enfatizam o fato apenas do perdão dos pecados, Muitas pessoas chegam até a morte de Cristo Jesus, mas não avançam para a gloriosa dádiva da ressurreição. Amados, Jesus não ficou morto, não. Jesus ressuscitou e glória a Deus por isso. E olha o que a palavra nos garante ali, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e é poderoso para dar vida até mesmo ao nosso corpo mortal. Olha que poderoso isso! Olha que poderosa essa verdade. A justificação que nós recebemos inclui o novo nascimento, porque Cristo, ao ressuscitar dos mortos, nos gerou nele. Em Cristo nós nascemos de novo. Amados, isso não é uma poesia, isso não é uma utopia, isso não é uma história de um livro empoeirado na prateleira. Essa é a verdade de Deus para nós. Em Cristo Jesus, eu e você recebemos uma natureza completamente justa e santa.
Você pode ler lá em Efésios 4:24, fala exatamente isso, que nós recebemos essa natureza porque essa natureza provém da verdade que é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus nos tornou justos e completamente aceitáveis a Ele. Como que você pode continuar numa vida dominada pelo pecado, pela maldade e pelas obras da carne, conhecendo essa verdade? Amados, é impossível. É impossível nós continuarmos numa vida pecaminosa, numa vida perversa, numa vida que manifesta as obras da carne diante dessa verdade. Você só viverá em destruição se você for incrédulo diante dessa verdade, se você não acreditar que isso que está escrito é a verdade. Porque todo aquele que crê no Evangelho de Cristo Jesus recebe o poder de Deus para viver uma vida justa e santa, ainda que seja em meio a essa geração perversa e má. Mas todo aquele que rejeita a verdade do Evangelho permanece preso a todo tipo de pecado, maldade, perversidade, obras da carne. A consciência da justiça nos leva ao caminho da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. À medida que nós crescemos no pleno conhecimento de Cristo e tomamos posse pela fé da justificação que Ele conquistou para nós, nós recebemos poder para abandonar as paixões desse mundo e viver em retidão diante do Pai. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.